Bom dia, pessoal! Eu sou a professora Caroline e nós voltamos hoje com o nosso curso sobre resoluções de perguntas. Hoje nós vamos falar sobre os serviços públicos. Vamos lá comigo começar? Primeira questão, questãozinha do CESP aqui. O princípio da modicidade afasta a possibilidade de adoção dos serviços públicos prestados gratuitamente. Gente, vamos lembrar lá a nossa aulinha de serviços públicos? O que é o princípio da modicidade? O princípio da modicidade, ele vai dizer que quando o poder público presta um serviço público, ele deve prestar da maneira mais barata possível para a população. Imagine você um serviço de transporte coletivo que custe lá R$15 o trecho da passagem. Aí vocês imaginam uma cidade igual a São Paulo, que você tem que pegar 4, 5 ônibus num dia para chegar no trabalho. No fim das contas, seu salário foi pro buraco, né? Só pagando o ônibus para chegar para trabalhar, só para ter dor de cabeça. Então, não, o serviço público ele deve ser prestado de forma... Primeiro que ele deve ser prestado de forma gratuita, de preferência, né? Caso seja necessário uma taxinha, um valor para manutenção daquele serviço, esse valor deve ser o mais barato possível. Porque se o poder público coloca um serviço público num valor caro, indiretamente é como se ele não fornecesse esse serviço. Porque a população em geral não vai conseguir arcar com ele, né? Então, o princípio da modicidade vai dizer aí que o serviço público deve ser o mais barato possível. Justamente por isso a nossa questão está errada, né? Vamos ler o que diz a questão? A questão fala assim, que o princípio da modicidade afasta a possibilidade de adoção dos serviços públicos prestados gratuitamente. Não afasta, né, gente? Está errada aqui. Ela busca que esses serviços sejam prestados gratuitamente e não afasta. É o contrário, tá bom? Questão número 2. Suponha que a administração pública direta, após regular licitação, tenha transferido temporariamente a execução de determinado serviço público à empresa privada. Nessa situação, está caracterizado o fenômeno da prestação de serviço por outorga. Gente, a gente tem... Se você não assistiu a aula de serviços públicos antes de assistir essa aula aqui sobre as perguntas, volte lá e assista. Mas só recordando com você que a gente tem duas formas de transferir esse serviço público. A gente pode transferir por outorga ou por delegação. Quando a gente transfere por outorga, a transferência desse serviço, eu costumo brincar para você poder associar que ela é muito grave, ela é muito séria. Quando a gente transfere um serviço por outorga, a gente transfere um serviço público fundamental à população. Então, é aquela coisa, assim, que deve ser bem executada. Justamente por isso, ela tem que ir só para os membros da administração indireta de direito público. Por quê, gente? Você já imaginou um serviço público fundamental para a população indo para uma empresa privada? E se essa empresa privada vai à falência? E se essa empresa privada resolve acordar naquele dia e não executar o serviço? E se essa empresa privada resolve começar a cobrar uma fortuna por esse serviço? É muito arriscado, o poder público não pode colocar um serviço público essencial para a população na mão de uma empresa privada. Então, justamente por isso, a gente tem um fenômeno da transferência de serviço público por outorga. Essa transferência de serviço público por outorga, ela vai transferir somente esse serviço para os membros da administração indireta de direito público, tá certo? E ela vai transferir só por lei. Então, só refrisando, ela é tão séria a transferência por outorga, que ela vai transferir somente por lei, tá bom? Somente por lei. Somente para as pessoas jurídicas da administração indireta de direito público. Por quê? Porque essas pessoas vão executar o serviço público como se fossem a própria administração direta, tá bom? Então, essa é a transferência por outorga. Por isso mesmo, essa questão aqui está errada, porque ela vai dizer o seguinte, que foi transferido um serviço para uma empresa privada e essa transferência foi por outorga. Não, essa transferência não foi por outorga. Porque na transferência por outorga, a gente só vai transferir aí para os membros da administração indireta, de direito público e por lei, tá? Ela é diferente da delegação, que pode ser transferida aí por contrato administrativo, por um ato administrativo unilateral. A por delegação, ela é mais light, o serviço já não é mais tão essencial, tá? E aí você consegue transferir aí para pessoas jurídicas de direito particular, você consegue transferir por um ato unilateral, por um contrato. Ela é bem mais suave, bem mais light, tá bom? Vamos dar uma olhadinha, eu até trouxe um esquema aqui para vocês, ó. Descentralização por outorga, transfere a execução do serviço para as pessoas da administração indireta por lei, descentralização por delegação, transfere a execução do serviço por lei
ou o contrato administrativo ou o ato administrativo unilateral a pessoas da administração indireta de direito privado, tá? Então, por isso, essa questão está errada. Também vamos anotar aqui que não é por outorga aqui, tá bom? Questão errada da CESP. Questão número 3. Julgue o item subsecutivo concernentes aos serviços públicos. O inadimplemento do concessionário, que deixa de executar total ou parcialmente o serviço público concedido, acarreta a extinção do contrato de concessão, por rescisão promovida pelo poder concedente. Gente, a questão parece correta, porque de fato, quando não executa aqui, quando a concessionária não executa total ou parcialmente o serviço, acarreta sim a extinção do contrato pelo poder concedente. Só que aqui a nomenclatura está errada. Essa pegadinha, vamos dizer assim, é bem comum nas provas da CESP. Eu até trouxe de forma proposital essa pergunta para vocês. Lembra comigo que a gente pode ter várias formas de extinção. A gente vai recordar aqui as formas de extinção. Só que, especialmente, se a concessionária não executa o serviço de uma forma correta, de uma forma que ela deveria executar, o poder concedente ele vai lá e rompe aquele serviço, tá bom? Da mesma forma, se o poder concedente não executa o serviço de forma correta, se o poder concedente, por exemplo, não paga o que ele deveria pagar, não oferece os maquinários que ele deveria oferecer, não libera o espaço que ele deveria liberar, ou seja, se o poder concedente não cumpre lá com as suas obrigações muito bem, também pode a concessionária acabar com esse contrato, tá? A gente já viu que é claro que ela não pode parar o serviço, ela tem que entrar na justiça. Tudo isso já foi estudado com vocês na aula específica de serviços públicos. Mas ela pode romper esse contrato mediante todas essas condições aí que já foram vistas. Só que a questão aqui é a questão da nomenclatura, é a questão do nome. Quando a gente tem quando a concessionária acaba com o serviço público, o nome disso é rescisão. Quando o poder concedente termina com aquela transferência daquele serviço, o nome disso é caducidade, tá? Então, se a concessionária pisa na bola e o poder concedente que vai lá cortar aquela concessão, ela chama caducidade. Agora, se o poder concedente pisa na bola e a concessionária vai ter que entrar na justiça para parar de prestar aquele serviço, isso chama rescisão. Aqui o erro da questão foi exatamente esse. Porque olha o que ele fala, ó. O inadimplemento do concessionário que deixa de executar total ou parcialmente o serviço público concedido acarreta a extinção do contrato de concessão por rescisão promovida pelo poder concedente. Não, é por caducidade promovida pelo poder concedente, tá? Então essa é uma pegadinha constante. A gente geralmente associa a palavra rescisão com a rescisão em sentido amplo, né? Rescisão no sentido de romper o contrato. Mas a CESP não é tão simples assim como algumas outras bancas, já caiu essa pergunta na FCC e algumas outras bancas. Então fique esperto com a nomenclatura aí, porque a rescisão aí é só quando ela parte da concessionária. Quando ela parte do poder concedente, a gente vai ter aí uma caducidade, tá bom? Só para a gente recordar aqui as formas de extinção. Quais são? A primeira aqui é o advento do termo contratual, né? Se eu tinha um termo contratual, um contrato por 2 anos, passaram-se 2 anos, acabou o tempo do contrato, tranquilo, né? A próxima forma é a rescisão administrativa por ato unilateral do poder público, quando o poder público vai lá e rescinde, que ela tem 2 formas. Ela tem a caducidade, que a gente viu agora, né? Que é quando a concessionária vai descumprir as cláusulas do contrato, né? Tem que ter aí um processo administrativo e o contratado terá que indenizar, é lógico, né? Ele parou de executar um serviço público, ele tem que indenizar. E a outra forma é a encampação, quando a administração vai rescindir devido ao interesse público, né? Então tem um interesse público muito alto, a concessionária não descumpriu nenhuma cláusula, mas tem um interesse público que aquelas obras ou que aquela concessão seja paralisada. Nesse caso, a gente vai ter a encampação, tá bom? O próximo caso aqui é a rescisão judicial, a rescisão consensual, quando as 2 partes querem rescindir, a falência ou extinção da empresa ou morte do concessionário, se a empresa faliu ou a pessoa responsável morreu e ninguém continuou, não tem como continuar a concessão. Ou a anulação por ilegalidade, né? Se há uma ilegalidade naquela concessão, lembra que a administração pode anular os seus próprios atos. Ou uma rescisão da concessionária, aqui ó, rescisão por parte da concessionária, no caso de descumprimento das normas contratuais
pelo próprio poder concedente. Aí, só se recorde, não vai esquecer, que não pode simplesmente a concessionária parar e interromper o serviço público, né? Ela tem que aí entrar com processo, tem todo um procedimento até que ela possa parar o serviço público. Ela não pode simplesmente, da noite para o dia, cortar esse serviço, mesmo que ela não esteja sendo paga para isso, tá? Vamos lá, próxima pergunta número 4. O serviço de distribuição de gás encanado é um serviço público privativo do Estado-membro. Nesse sentido, sua execução se dá de forma exclusiva, de modo que nenhum outro ente poderá exercer. Aqui, gente, é uma matéria um pouquinho complicada, um pouquinho difícil. Essa matéria está na Constituição Federal. A Constituição Federal ela tem rolos gigantes de competências. Do que é competência da União, do que é competência do Estado e do que é competência do município, do que é competência do Estado e da União, tá? Então, são alguns artigos que trazem rolos exaustivos. Esses rolos devem ser lidos, embora eles sejam muito exaustivos, muito compridos. É importante que você tenha em mente aí, pelo menos alguns serviços principais, como é o caso do serviço de gás, o serviço de transporte, o serviço de petróleo, o serviço de mineração. Os serviços mais comuns é interessante que você tenha na sua cabeça para sua prova, tá? Mas assim, nesse caso específico, que vai falar do gás encanado, essa resposta está correta, ela está com base ali no artigo 25 da Constituição Federal, que vai dizer o seguinte: os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem observados os princípios dessa Constituição. São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Parágrafo 2º. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Então, o serviço de gás em específico, ele é da competência do Estado aí, conforme o artigo 25, parágrafo 2º da Constituição Federal. Você vai lá na sua Constituição, vai pegar o artigo 25 e vai olhar quais são as outras competências. Qual é a competência da União, qual é a competência dos estados, qual é a competência do município. Eu sei que é chato, eu sei que vai cansar, eu sei que você vai ler tudo e vai pensar, meu Deus do céu, é muita coisa, eu nunca vou decorar isso. Você nunca vai decorar isso mesmo, é verdade. Mas pelo menos os principais, para você ter uma noção do que mais cai aí na sua prova, tá bom? Questão número 5. Julgue o índice subsecutivo concernente aos serviços públicos. Os princípios da generalidade e da impessoalidade impõem a unicidade de tarifa para todos os usuários, vedando, por exemplo, a diferenciação tarifária na cobrança pelo serviço de abastecimento de água. Gente, essa questão está errada porque a gente tem que pensar que o princípio da isonomia, ele é tratar os iguais na medida de suas desigualdades. Então, se eu tenho duas pessoas desiguais, eu devo tratá-las de forma desigual para que eu possa, o máximo possível, equiparar as duas no mesmo patamar, tá? Então, só para vocês realizarem um exemplo bem exagerado para vocês terem uma noção. Eu tenho lá o cara que é dono da Coca-Cola, o cara que é dono da Rede Globo e o Zezinho da esquina que ganha um salário mínimo. Você acha que o Zezinho da esquina que ganha um salário mínimo tem que pagar o mesmo tanto de imposto que os herdeiros do Roberto Marinho aí, do que o dono da Coca-Cola, do que um grande empresário, um juiz, um promotor, um médico bem-sucedido? Não tem, né? Porque você não pode, se você cobrar esse Zezinho da esquina, coitado, ele não vai ganhar aquilo a vida inteira, quiçá num ano para pagar o imposto. Então, quando o poder público cobra menos do Zezinho e mais do empresário, ele está igualando os dois no mesmo patamar, tá? Ele está pegando dinheiro em prol do serviço público, mas de forma que não prejudique nem seja defasado para um nem para outro. Esse é o princípio da isonomia. Então, gente, o princípio da isonomia, ele pode sim prever tarifas diferentes para os usuários, dependendo aí de vários critérios, principalmente esse critério da condição de pagamento de cada um. Então, essa questão está errada justamente por isso. Deu para entender, gente, que o princípio da isonomia é igual uma fila. Você tem uma fila e aí você tem a fila de cadeirante e pessoas gestantes e idosas e a fila comum.
Se você deixasse todo mundo na fila comum, quer dizer, tratarem as pessoas iguais no bruto, seria muito desfavorável ao cadeirante ou à gestante de 9 meses, coitada. Imagina, a mulher tá com a barriga desse tamanho, fica 8 horas esperando na fila. Não dá. Então, você justamente coloca eles na frente para igualar as condições. Como eles têm uma condição mais debilitada, eles vão ficar menos tempo na fila. Quem tem uma condição melhor vai ficar mais tempo na fila. E dessa forma, você iguala as pessoas na medida de suas desigualdades, tá? Sendo assim, a questão 5 aqui está errada, tá bom? Questão número 6. A respeito da responsabilidade civil do Estado, dos serviços públicos e da organização administrativa, julgue os próximos itens. O serviço de uso de linha telefônica é um típico exemplo de serviço singular, visto que sua utilização é mensurável por cada usuário, embora sua prestação se destine à coletividade. Gente, um serviço singular é aquele serviço que você consegue identificar o usuário, tá? Então, por exemplo, a água na sua casa. Não vem a conta de água da sua casa o quanto você usou de água. Eles não pegam uma água da rua, vamos ver esse bairro todo, quanto que esse bairro gastou de água. Se tem 12 casas nesse bairro, eu vou dividir por 12, tá tudo certo. Não é assim. O serviço de água, ele vem para você, com o seu relógio, com o seu medidor, ele vai dar o seu consumo de água e você vai pagar o seu consumo de água. É como se o poder público soubesse o seu nome, olhasse para você e dissesse: Carol, você gastou R$100 de água esse mês, me pague R$100, tá? Não foi o seu bairro que gastou, a sua cidade que gastou, a sua comunidade, coletividade. Foi você, Carol, que gastou, tá bom? Então, esse é o serviço singular. É aquele serviço que a gente consegue identificar quem está usando. Eu sei que nessa casa é o João, na outra é a Maria, na outra a Ana e na outra a Paula. Não tenho dúvidas nenhuma, tá bom? Embora esse serviço seja oferecido à coletividade, que é até o que diz a questão aqui, ele é um serviço que ele pode ser identificado. É diferente, por exemplo, gente, de uma iluminação pública. Uma iluminação pública não pode ser identificada. Para quem que se presta a iluminação pública? Para todo mundo, para a comunidade. Para quem que se presta o serviço da segurança pública, o policiamento? Para todo mundo. O esgoto? Para todo mundo. Eu não consigo identificar o quão da segurança pública cada pessoa está usando. Eu não posso dizer, o José ali foi assaltado 3 vezes, a Maria foi assaltada 2 vezes, então acho que eu vou cobrar mais ali do José, porque ele está usando mais a segurança pública mesmo. Não é assim, tá? Então, esse é um serviço coletivo. O serviço coletivo, a gente não identifica o usuário. O serviço singular, o usuário pode sim ser identificado. Dessa forma, a questão aqui, ela vai falar, vamos reler, ela vai dizer que o serviço da linha telefônica é um típico exemplo de serviço singular, correto? Por quê? Porque sua utilização é mensurável, quer dizer, dá para contar em cada usuário, embora a sua prestação se destine à coletividade. A questão aqui está correta. Vamos ler o esqueminha que eu fiz para vocês aqui, ó. Os serviços quanto aos destinatários classificam-se em 1. Serviços gerais. Não há usuário determinado, que é aquilo que eu falei da segurança pública, da iluminação pública. Serviços específicos ou singulares são específicos aos usuários. Podem ser compulsórios, ou seja, você tem que ter, como saneamento básico. Não pode você, mudei de casa, cheguei lá numa casa nova, tô achando que eu não quero saneamento básico. Eu não quero esgoto na minha casa. Eu ligo na prefeitura e falo, prefeitura, eu não quero esgoto aqui na minha casa, não quero nada de saneamento básico na minha casa, porque eu vou viver roots. Vou adotar a natureza, não quero tomar banho, não quero jogar lixo, não quero fazer nada, tá? Você não pode fazer isso. Mesmo que você sente na sua cadeira e se recuse a utilizar aquele serviço obrigatoriamente vai ser prestado para você. Porque é uma questão de interesse coletivo, de interesse da comunidade, tá bom? Então, o saneamento básico é um exemplo de um serviço compulsório. Mesmo que você não quiser, você tem que tê-lo na sua casa, tá bom? Se você, por exemplo, lá tiver... eu não quero que recolha lixo da minha casa. Não, tem que recolher lixo da sua casa. Vai recolher lixo da sua casa. O lixeiro vai passar. Você não pode pôr um aviso na sua porta. Pule a minha casa, senhor lixeiro. Eu quero recolher meu próprio lixo. Não. Se você quiser, você não usa o serviço. Você vai lá, não coloca o saco de lixo ali na frente, leva você mesmo, seja lá para onde você for levar. Você pode não utilizá-lo, mas ele será compulsoriamente prestado. E vai ser cobrado, tá? Lógico que ele vai ser cobrado, ele está sendo prestado, você não está usando porque você não quer.
É diferente do serviço facultativo aí, né? Que é a telefonia, o transporte público. Você escolhe se você usa ou não. Você escolhe se você pega o transporte coletivo da sua cidade ou não. Ou se você vai a pé, se você vai de bicicleta, se você vai de carro, enfim. Fica a sua livre escolha, tá bom? Próxima questão, questão número 7. O princípio da continuidade do serviço público não impede a concessionária de energia elétrica de suspender o fornecimento de eletricidade, no caso de inadimplemento do usuário. Gente, a gente já viu que o princípio da continuidade ele vai reger o serviço público ali. Então, a regra geral é que o serviço público não para, nunca, né? Ele deve ser contínuo. Contudo, há algumas exceções, tá? Por exemplo, uma segurança de uma instalação, por exemplo, em prol da segurança pública. E também uma outra forma é você não pagar a sua conta. Quando há o inadimplemento do usuário, pode sim seu serviço ser cortado. A gente já conversou sobre isso, mas é um caso de interesse público, porque se você não cortasse o serviço quando a pessoa não pagasse, consequentemente ninguém pagaria, né? E aí com ninguém pagando, você não conseguiria sustentar esse serviço e no fim das contas você ia cortar o serviço para todo mundo, inclusive para aquelas pessoas que estariam dispostas a pagar, tá? Então aqui, se você não pagou, se houve inadimplemento do usuário, pode sim o serviço ser cortado mediante um prévio aviso. Então a questão aqui está correta. Então a continuidade do serviço público não impede a concessionária de energia elétrica de cortar, caso você não tenha pago, de cortar a energia na sua casa, tá bom? Ou do seu estabelecimento, desde que haja um prévio aviso. Vamos dar uma olhadinha no artigo aqui? O artigo 6º da Lei 8987 vai dizer o seguinte: não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou prévio aviso. Então, aqui a gente tem a situação de emergência, a situação número 1, né? Houve emergência, pode cortar na hora, não precisa avisar, não precisa fazer nada. E prévio aviso é a segunda situação. Prévio aviso, ele vai se caracterizar quando? Quando motivado por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, né? Vai explodir o seu prédio lá, porque as instalações estão caindo, vai cortar energia, com certeza. Ou por inadimplemento do usuário, considerado um interesse da coletividade. Então, esses dois casos, o segundo caso do prévio aviso se subdivide aí em mais 2 casos, também não são considerados descontinuidade do serviço público, em prol sempre do interesse coletivo, tá? Próxima questão, questão 8. A respeito do serviço público, é correto afirmar que... Vamos lá, olhar alternativa por alternativa. Alternativa A. Há serviços públicos cuja titularidade é compartilhada por particulares, por expressa determinação constitucional, tal como a educação, a saúde, a previdência, a assistência social. Quer dizer, mantém-se a natureza de serviços públicos, mesmo quando ofertados por particulares. São os denominados serviços públicos não privativos do Estado. Gente, a questão ela confunde porque ela fala muita coisa certa, né? Ela diz que alguns serviços públicos podem ser prestados por particular. Podem sim, tá? Não tem problema nenhum alguns serviços públicos. Os próprios hospitais, que ela dá de exemplo aqui, é um exemplo dele. A gente tem tanto hospitais públicos quanto hospitais particulares. Então, particular pode sim exercer certos serviços públicos. Qual é o problema da questão? O problema da questão é o problema que você vai encontrar em 90% das suas questões de serviço público. 90%, tá? Que é a mesma pegadinha de sempre. Que se você cair nessa pegadinha, você pode pendurar o seu avental. Porque eu estou aqui te dizendo que essa pegadinha cai em todos os concursos, sem exceção. Se houve uma pergunta no seu concurso sobre serviços públicos, 90% de chance dessa pegadinha tá nela. O que diz essa pegadinha? Ela vai dizer que o poder público vai transferir a titularidade do serviço público. O poder público nunca transfere a titularidade do serviço público. Nunca. Nunca. O serviço público é de titularidade do povo, da população. Não pode o poder público transferir algo que não é dele, tá? Não pode. O poder público nunca pode transferir a titularidade de um serviço público. O poder público transfere a execução de um serviço público. A titularidade é sua, é minha, poder público. Eu transfiro a execução. Quando eu quiser pegar ela de volta, eu vou pegar, porque ela é minha.
Quando eu quiser extinguir esse serviço seu aí, eu vou extinguir, porque a titularidade é minha. Então, essa questão está errada, porque ela usa a palavra aí de transferência da titularidade. Não há jamais a transferência da titularidade. A transferência aí é da execução do serviço, em todos os casos, tá bom? Alternativa B, titularidade, mais uma vez, né, do serviço pode ser transferida a particular. É a denominada privatização do serviço público. Não pode transferir titularidade. Não pode, tenham isso em mente. Alternativa C, por outorga do serviço público, entende-se a alienação da atividade que ocorre em favor de particulares ou por meio de concurso público, na hipótese das atividades notariais e de registro, ou por licitação nos demais casos. Gente, a gente já conversou sobre isso na questão número 1. Não existe transferência por outorga para particulares, tá? Não existe. A outorga, ela vai somente para os membros, para as pessoas jurídicas da administração indireta de direito público. Lembra que a outorga é super séria, vai transferir aí um serviço público essencial. Logo, ela só pode ir para quem está coladinho com a administração direta, para quem está próximo da administração direta, para quem é de confiança, que é a administração indireta de direito público. É a mesma coisa na sua empresa privada, gente. Você está lá na sua empresa privada, você é diretor da empresa e você precisa que alguém tire um xerox para você. Você está tão ocupado e você precisa daquele xerox. Para quem que você vai pedir para tirar aquele xerox para você? Para qualquer pessoa. Porque não é um serviço super essencial que vai fazer uma super diferença, tá? Então, aquele xerox pode vir para qualquer um. Agora, se você precisar fazer, por exemplo, uma contabilidade ou qualquer coisa de suma importância dentro da sua empresa, para quem que você vai transferir? Para Maria do Xerox? Para a Joana, que faz a limpeza? Não que a Maria do Xerox ou a Joana da limpeza não sejam pessoas qualificadas, mas para aquele serviço, para sua contabilidade, ou para analisar se houve algum desvio dentro da sua empresa, ou se houve uma grande produtividade, coisas de suma importância você transfere para pessoas da sua confiança, tão somente. É claro, aquilo é muito importante para você transferir para qualquer um. Aqui é a mesma coisa da transferência por outorga. A ideia é exatamente a mesma, tá bom? Então, a transferência por outorga jamais vai para particulares. Alternativa D, a titularidade do serviço é sempre do Estado. Agora sim. A titularidade do serviço é sempre do Estado. Apenas a execução é que pode, nos casos permitidos ou determinados pela Constituição, ser assumida por um particular, tá bom? Então, a titularidade nunca se transfere, ela sempre fica com o Estado, e aí a execução do serviço pode ser transferida, tá? Gente, com isso a gente encerra o nosso primeiro bloco sobre questões de serviço público. A gente volta já já no segundo bloco.